Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando o nosso programa do estudo das obras de André Luiz, atualmente estudando o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós continuamos no capítulo 15 e no programa passado comentávamos sobre o que o Aniceto está dizendo a André Luiz sobre os sentidos espirituais desenvolvidos, né, ao homem. E aí ele explica que com esses sentidos espirituais desenvolvidos, o homem consegue ter a revelação de pormenores das paisagens sobre o que eles estão vendo, né? Então, os sentidos espirituais desenvolvidos é aquele homem que procurou estudar, procurou pesquisar, e procurando, a revelação vem muitas vezes pela intuição daquilo que nos cerca, do plano espiritual. Ele está falando da eletricidade, do magnetismo, coisas que a gente não vê, mas sente. Então, aquela história... Só vê o efeito. Aquela velha história, a gente vê o efeito. Eu só acredito no que eu vejo, né? Tem até uma na evangelização da casa espírita, muitas vezes, dá o exemplo para as crianças. Tia, eu só acredito no que eu estou vendo. Aí pega uma caixinha e abre. O que tem aqui dentro? Nada, mas não tem ar. Você não está vendo ar. Vírus, bactérias. Aí vai por aí. E aí estende o estudo no vírus, você só vê com microscópio e tal, né? E aí, até lembrando o exemplo de Pasteur, que começou a observar determinados corpúsculos no microscópio comum da época, né, que não tinha a tecnologia que tem hoje. E todo mundo riu dele, debochou, e ele prova da existência do que a gente não está vendo, mas existe, né? E isso tem a história do átomo e tudo mais. E mais adiante, o Aniceto vem falando também que a maioria de nós não entende essas verdades, senão depois que perde os laços físicos mais grosseiros. Mas mesmo assim, a gente reluta muitas vezes. Tereza deu o exemplo do livro da personagem Evelina Serpa e o Ernesto Fantini, especificamente a Evelina Serpa, que está no livro E a Vida Continua. Quando ela é desencarnada, ela é acolhida no hospital, e após o acolhimento, ela tem a informação depois, junto com os outros acolhidos ali, que ela está desencarnada. Ela toma um susto, quase morre de novo. Quase morre. Ela reluta. Quase remorre. E aí o instrutor, que é Ribas, o nome dele... E a conversa é com Cláudio. Aí depois ela vai conversar e ela diz que está relutando. E ele tem até uma frase interessante que no diálogo com esse instrutor ela diz assim: mas a Terra eu conheço, aqui está igual a Terra, e a Terra eu conheço. Aí ele fala para ela assim: lê do engano, você pensa que conhece. Não é bem assim como a gente acha que é. Claro, é muito mais profundo. Nossos olhos só veem aquilo que a gente... Que foi programado por ainda nosso corpo. Programado no sentido que nós, na gíria popular, não corremos atrás para pesquisar. E a inteligência é um desenvolvimento que é feito por nós. A curiosidade para observar é livre-arbítrio nosso. O grande exemplo disso é o próprio codificador, Allan Kardec. Se ele não fosse curioso, estudioso, como é que a gente ia ter a doutrina? Jesus já escolheu outro e escolheu a pessoa certa. Então, mais adiante, ele também comentou, falou e que nós comentamos, que é da lei, quer dizer, da lei de Deus, que a gente não deve ver senão que a gente possa observar com proveito, né? E observar com proveito é isso, é o esforço que eu faço no dia a dia de pesquisar. Demos o exemplo do livro, da introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, em que o Emmanuel vem falando, intitulado Raios, Ondas, Médiuns e Mentes.
introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, que ele vem falando do progresso da pesquisa do átomo, né? E do progresso dos emissários, dos missionários de Jesus na ciência, lembrando que são missionários de Jesus também, e todos eles, para chegarmos à conclusão, que ele diz aqui, chegando à conclusão, que o futuro pertence ao espírito, que os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus, sem os cientistas saber, porque vai pesquisar, vai chegar à conclusão nas pesquisas que a matéria, como a gente entende, não existe. O que existe é o espírito. É isso que ele está dizendo aqui. Então, é o que o Aniceto está explicando ao André Luiz, né? A gente só pode observar com proveito aquilo, só pode ver o que a gente pode observar com proveito. Mesmo assim, demos o exemplo do raio laser, que foi uma observação feita, foi uma pesquisa feita, foi uma descoberta feita. Lembrando que tudo aquilo que descobrimos vem do plano espiritual. A ideia, que é onde é a verdadeira vida. E aí, no caso do laser, que demos o exemplo, nós, no livre-arbítrio nosso, usamos para quê? Para arma. Porque a finalidade dele principal não era para botar na arma, era para cirurgia, como é feito, por exemplo, né? Tanta gente beneficiada com laser. Então, foi aí que nós comentamos e vamos continuar. Parágrafo 17. Nessa altura, Aniceto calou-se. Depois de explicar tanto, ele parou para o André Luiz meditar, né? Deve ser. Comovido com as instruções, guardei religioso silêncio. Você vê o que é o espírito interessado. Ele pegou essas observações todas e ficou comovido, porque ele engoliu aquelas observações. Ele ficou. Quando você se comove com alguma coisa, é porque você se interessou, ao ponto de se emocionar com a informação. Continuando. Agora, em meio das sombras, divisava alguns vultos negros, que estão caminhando, né? Dá para o posto de socorro, que pareciam fugir apressados, confundindo-se na treva das furnas próximas. Ele coloca aqui para a gente, didaticamente, para relatar essa experiência por esses caminhos adjacentes. Mas claro que ele já viu vultos negros, ele correu de muitos, ele mesmo fala, não é? Mas com fins didáticos, para dar, né, uma sequência aqui à história, ele fala meio que como que admirado, vi vultos negros, mas ele já tinha visto. Ele não ficou no umbral aquele tempo todo, ele não relata que ficavam dizendo suicida, gritando, e ele brigando, dava soco ao vento. Então, mais aqui, ele, né, didaticamente, ele está colocando para a gente, para dar mostrar para a gente novamente. Dar uma continuidade do raciocínio que ele está explicando, e mostrar do caminho, novamente, né? Que realmente é uma realidade que existe entre a crosta da Terra e as regiões mais elevadas. Lembrando que ele já detalhou aves horripilantes, de aspectos surgindo, eles estão indo por um outro caminho, outra alternativa. Não tem como o André Luiz fazer o que o Aniceto poderia fazer, de aparecer já no lugar lá. Consegue. Ele não consegue, né? Isso. E aí ele continua. Nosso orientador avisou cauteloso: procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. E, olha, é o detalhe, ele interrompe os efeitos luminosos naquelas regiões de sombras que eles estão divisando vultos negros, na situação em que encontram esses espíritos aqui de tormento. Porque o espírito já esclarecido, como o Aniceto, já de um certo grau de superioridade, ele já sabe, ele já tá, isso é automático nele. Ele não gosta, ele não quer, vamos dizer assim, na linguagem, né, aparecer, ele não quer iluminar. Isso seria uma agressão a todos que estão ali, todos iriam fugir. Né? Não é o caso. Cada um, esses vultos aqui, essas sombras, esses espíritos atormentados que estão aqui no caminho deles, eles vão sair dali na medida que eles fizerem o esforço, alguma mudança de ideia na mente deles. Não é pela luminosidade dos outros. Aí a gente anotou aqui um exemplo, fazendo uma analogia, do próprio Saulo. Quando Saulo vê Jesus na estrada de Damasco, ele diz que Jesus brilhava mais do que o sol. E ele olha, tanto que ele fica cego durante alguns dias. E ali era o Saulo já atormentado, já com a consciência já debatendo uma luta interna muito grande.
quando ele vê Jesus, ele se transforma, ele começa a sua transformação. Né? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça da minha vida? Fala que eu vou fazer. É a decisão que ele toma, mas ele já estava atormentado antes. Então, a luz, Jesus deixa. O que a gente quer dizer? O que o Aniceto está pedindo aqui, para interromper os efeitos luminosos. Lembrando que o André Luiz está brilhando. Né? Lembrando que a gente leu em capítulos, começou a brilhar. Programas anteriores, começou a brilhar. E chora com isso, se emociona. Por que Jesus, fazendo uma comparação daqui, brilhou? Porque ao ponto que Saulo estava ali, na sua conversão, já estava no ponto certo, para ele ver a luminosidade e se converter. Não é o caso aqui desses que estão na sombra aqui. Então, cada caso, cada situação é uma situação diferente. Não é? Jesus, no Monte Tabor, brilha para Tiago, João e Pedro. Mas ele podia brilhar o tempo todo, mas ele sabia que aquela visão não iria adiantar para alguns. Não é? E tudo tem o seu momento certo. Então, ele só brilha no Tabor. Ele não brilha em outras situações. O próprio Chico Divaldo, numa palestra, contou que o Chico estava numa reunião, ele estava junto, e quando o Chico entrou em êxtase, né, assim, na hora da oração, acredito eu, né, ele começou a brilhar. No corpo. Sai no corpo, gente. Imagina isso, né? Nossa, se você, porque brilhar sem o corpo é mais fácil, porque nosso corpo de carne é tipo um abajur, né? Aquela cúpula, né? Que abafa a luz do espírito. Então ele pediu para jogar cobertor nele, botar alguma coisa para tapar, porque a luz estava saindo por debaixo do paletó que ele usava. Mas é porque ele entrou nesse estado alterado, né? Vamos dizer assim, acredito eu, um êxtase. E o Aniceto diz para o André Luiz que para apagar a luz é só, não tem interruptor não, mas é a vontade, né? Você ter a vontade, você fazer um esforço mental para que essa luminosidade, ela acabe, né? Ela cesse, pelo menos é o que ele diz a ele, né? Quando ele vai dizer, bastará, acho que você... Não, se leu, né? Não, vamos ler agora. Bastará... li, isso. Bastará que pensem com isso. vigor na necessidade dessa providência, né? Eu tenho que relaxar aqui e não me exaltar. Isso que o Aniceto está dizendo para o André Luiz fazer, a gente pode fazer aprofundar mais um pouquinho do que está escrito na Revista Espírita do ano de 1860, do mês de agosto. Tem uma mensagem do espírito Lamennais. É Lamennais ou Lamená? Eu não sei. Lamennais. Não, é Lamennais. Teresa corrigiu, tá Lamennais. Do espírito Lamennais, intitulada A Eletricidade Espiritual. E ele vem dizendo da nossa... O que ele diz aqui, o texto é grande, não vou ler, mas ele fala da nossa cegueira em não pesquisar isso, né? Ele fala, né? E no final, que é o que a gente pode aprofundar mais um pouquinho na ideia, fazer até uma comparação do que o Aniceto está falando, ele diz assim: por ora só conheceis a eletricidade material, né? Mais tarde conhecereis também a eletricidade espiritual, que mais não é que o reino eterno da ideia. Olha o que ele diz aqui: a eletricidade espiritual nós vamos conhecer, que mais não é essa eletricidade espiritual que o reino da ideia. E a ideia vem da onde? Do pensamento. Né? Então o pensamento tem essa força, o espiritismo, que vem do sentimento. Que vem do sentimento. Então é essa força que a gente muitas vezes desconhece ou não quer conhecer. Porque quanto mais a gente conhecer, a responsabilidade vai aumentar do que a gente pensa. Que é aquilo que Jesus falou está no Evangelho. Vocês podem errar por pensamentos, ele botou o pensamento em primeiro lugar, atos e palavras. Então, porque o tetraplégico, a pessoa que é tetraplégica e muda, ela pode errar, ela está pensando. O cérebro dela está direitinho lá, né? Que é o órgão que exprime o pensamento do espírito, é o cérebro. Ele tem que estar direitinho, ele está, e aí ele pensa. Então, é o que o Lamennais está dizendo aqui, que nós vamos conhecer mais ainda, profundamente, com as pesquisas,
o reino eterno da ideia, que é onde mora a eletricidade, ele chama de eletricidade espiritual, muito interessante. E que Jesus falou que a gente precisaria brilhar, fazer brilhar a luz individual, né? Que brilhe a vossa luz. Mas isso só vai acontecer quando a gente, né, deixar de ser orgulhoso, egoísta, vaidoso. O André Luiz, essa luminosidade começou a brotar, vamos dizer assim, dentro dele, né, a aparecer nessa situação, porque ele está vindo à Terra com a intenção de ajudar, de ser útil. Isso. Né? Ele, então aí, porque a professorinha lá do irmão Jacó no livro Voltei, ela chega brilhando, ela brilhava. Já brilhava, né? Quando trazem ela, ela fica até meio envergonhada e o irmão Jacó... Com inveja. O irmão Jacó diz que sentiu até um pouquinho de inveja. Porque ela, provavelmente, ela desenvolveu essa amorosidade, esse cuidado com os seus alunos. Ela devia não só trabalhar, né? O trabalho dela era também, com certeza, de auxílio, de ajuda. Ela tentava chegar na alma dos alunos, ela tentava ajudá-los não só na questão da alfabetização, mas talvez de outras maneiras, né? Ela não estava preocupada só com ela mesma, ela devia estar muito mais preocupada com os alunos, então ela brilha. O André Luiz, que antes não brilhava, quando ele agora toma essa decisão de, né, deixar a família dele aos cuidados de Deus, porque ele desencarnado e eles encarnados, ele resolve, né, se doar em serviço ao próximo, ele começa a brilhar devagarinho, né? Devagarinho. E aí ele continua. Mais um pouquinho. Vamos lá. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados, e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens, que é o exemplo que a Teresa falou do Chico, né? Brilhando no corpo. E o Divaldo também tem outra questão, não só brilhar. O Divaldo conta em algumas palestras que quando ele ia muito a Pedro Leopoldo, ele sempre ia, sempre que teve oportunidade, né? Férias, porque o Divaldo sempre trabalhou, mas na oportunidade ele ia a Pedro Leopoldo, né? Tá com o Chico, contato, para ele mesmo fala, para recarregar as baterias dele, né? Para o trabalho que ele estava executando e executou muito bem. Então ele comentando depois das reuniões na Casa Espírita, ele caminhar com o Chico, ia até algumas comunidades, algumas pessoas necessitadas, né? Pedro Leopoldo era pequeno, e caminhando pela cidade, ele sentia um perfume muito grande. Perto do Chico. E ele está olhando, Chico, que perfume gostoso. Ah, meu filho, são as laranjeiras. Pedro Leopoldo tem muito, é nada. Chico, mas é muita laranjeira que tem que ter, porque quando ele percebe, era o Chico, saía dele. Chico, é você, Chico. Ele dá licença, cheirando, é tudo do Chico. Meu filho, se fosse de mim, era Detefon. Não era flor de perfume. Então, é o que ele está falando aqui. Não é justo humilhar os que sofrem com a exibição dos nossos bens. Então, para que ficar brilhando em uma reunião, atendendo as pessoas mais necessitadas, não só na questão material, mas na questão emocional também. A pessoa está desesperada e você vai brilhar em volta ali, é humilhação muitas vezes. Mas quando há necessidade... Isso que eu ia falar. Quando há necessidade, cada caso é um caso, é diferente. No livro do Mundo Maior, por exemplo... A Teresa vai me ajudar a lembrar, a irmã Emereciana, no Mundo Maior, quando ela vai atender, são dois, é um doente que está no hospital e está sendo observado. Não, desculpa. Cipriana, parecido. O nome é parecido. Emereciana desculpa, é Cipriana. Ela, quando vai atender, porque assim, o doutrinador vai lá e conversa com o espírito que está obsediando, que está hospitalizado, no hospital aqui da Terra. E tem um obsessor em cima dele. E aí eles conversam. Aí fala para o André Luiz, agora... não é o doutrinador, não, é o Caldeirado. É o Caldeirado, está doutrinando. O doutrinador que eu estou dizendo que ele está conversando com ela. Conversando. E agora, né, vamos ver, agora sim vai chegar alguém que vai conseguir
equilibrar a situação aqui, porque é o amor. Quando ela chega, a irmã Cipriana, ela brilha, é como se fosse, ela tem em volta de vários, ela tá lá no livro. É a irmã Clara, o Marco, ele agora então ela se falou confundiu. Cipriana. Ele é entre a terra e o céu, quando vai conversar com a Odila. A irmã Cipriana conversa com os dois, um que está doente, um que está obsediando. Ela realmente, ela chega, né, numa situação que eles confundem ela com a mãe de Jesus. Eu não lembro bem se ela brilha. Quem brilha em vários círculos parecendo um arco-íris é a irmã Clara, quando faz uma oração, quando ela está conversando com a Odila, né? Ela que é do outro livro, que é um outro obsessor, né? Então Poder do Amor, tá aqui. O que a gente está querendo dizer, e que o Marco está querendo dizer é isso: quando há necessidade, aqui iria humilhar, mas há necessidade, eles podem realmente, porque às vezes não de propósito. No caso da irmã Clara, ela está orando, mas no livro Grilhões Partido, do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, tem uma situação do carnaval que acontece um acidente e uma avó desencarnada pede muito para Dr. Bezerra de Menezes ajudar o neto, que o carro caiu no canal do Mangue, que é um canal com água aqui no Rio de Janeiro. Esse livro se passa no Carnaval do Rio de Janeiro. E aí Dr. Bezerra, quando ele vai tentar ajudar esse espírito, né, esse rapaz que morreu nesse acidente, cuja avó está intercedendo por ele, chegam alguns espíritos querendo, eles nos pertencem, ninguém vai levar eles daqui não. Aí Dr. Bezerra aciona o farol e liga o farol e, né, a luz, aí propositadamente ele faz-se brilhar para espantar a turba, né? O que eu estava falando, o livro No Mundo Maior, capítulo 4, Estudando o Cérebro, e tem a sequência da história no capítulo 5. Eles estão no hospital e chega a irmã Cipriana. Quando ela chega, e aí ele fala, o Calderaro, que é o instrutor, fala assim para o André Luiz, porque já tinham conversado com o espírito, explicado. Aí ele fala assim, vamos tentar agora o esclarecimento, tentamos o esclarecimento verbal, porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. E aí chega a irmã Cipriana. Quando ela chega, o André Luiz fala assim, sublime mulher, revelando em idade madura, assomou a porta de entrada. Nos olhos expedia-lhe brilho meigo e enternecedor. Curvei-me comovido e respeitoso. Calderaro tocou-me o ombro de leve e murmurou ao meu ouvido. É a irmã Cipriana, portadora do divino amor fraternal que ainda não adquirimos. Aí no capítulo 5, deixa eu ver aqui, no capítulo 5, já estamos terminando, mas no capítulo 5 tem o titulado Poder do Amor. E aí ela vai, quando eles veem a irmã Cipriana, eles se ajoelham, o desencarnado. Eles acham que é a mãe de Jesus. Eles acham que é a mãe. Então, há necessidade de determinadas situações a pessoa se revelar. Aí é diferente. A Teresa está falando do livro também Entre a Terra e o Céu, né? Que você falou? Isso. E também do Entre a Terra e o Céu. O brilho proposital é de Dr. Bezerra de Menezes no livro Loucura e Obsessão. Os dois exemplos que a gente está falando aqui No Mundo Maior e o Entre a Terra e o Céu são brilhos espontâneos. A irmã Clara, quando ora, que entrou em êxtase, como o Chico também, né? Lá na reunião espírita, né? No centro. Tanto que o doente, ele confunde ela, mãe dos céus, clamou o companheiro hospitalizado. Como for dignais de me visitar, eu sou um criminoso, né? Vossa luz revela-me toda a extensão das trevas. Então, aí nesse caso também, porque ela podia apagar se ela quisesse, mas ela não fez, né? Então, o que a gente quer dizer é que cada caso é um caso, né? Então, só para a gente terminar, e não vai dar tempo, né? 24. Não, mas terminamos já. Terminamos já o programa. Então, agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho. Lembrando que hoje nós continuamos o estudo do livro de Mensageiros, no seu capítulo 15. Muita paz. Muita paz a todos. Deus abençoe vossas vidas, vossos lares. Fiquem com Deus.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.